Fala aí, turma, uma ótima terça-feira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos aí com o nosso simulado da prova teórica do Detran para vocês aí estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês, beleza? E pessoal, infelizmente ontem não foi possível a gente subir o vídeo aqui no canal para vocês, até expliquei para vocês lá na comunidade. Infelizmente ficamos sem internet, o bairro inteiro ficou sem internet, então não pude subir o vídeo que foi gravado aí para estar publicando aí na segunda-feira. Mas graças a Deus o problema já foi resolvido e estamos aí de volta com os nossos vídeos, beleza? Pessoal, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e se por acaso você não é inscrito aqui em nosso canal, já se inscreva para você não vir perder os próximos vídeos. E lembrando, pessoal, assista esse vídeo até o final, pois tem várias dicas e orientações no vídeo de hoje aí para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, vejamos a nossa primeira questão. Em uma avenida da cidade onde reside, um condutor verifica a existência das placas conjugadas abaixo representadas. O condutor deve saber que... Vejam a imagem ilustrada aí e vamos lá às nossas alternativas. Letra A, caso exista fiscalização eletrônica medida por aparelho móvel. Letra B, adiante existe certamente fiscalização eletrônica. Letra C, os limites de velocidade variam de acordo com os dias e horários indicados nas placas, valendo para qualquer veículo. E letra D, as velocidades indicadas nas placas são apenas recomendações para os pedestres. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá então, voltando aí à nossa questão. Em uma avenida da cidade onde reside, um condutor verifica a existência das placas conjugadas abaixo representadas. O condutor deve saber que os limites de velocidade variam de acordo com os dias e horários indicados nas placas, valendo para qualquer veículo, ok? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. Só lembrando a vocês, pessoal, que 90% das vezes, não é sempre, tá bom? 90% das vezes que aparece a palavrinha qualquer ou a palavrinha apenas, vocês irão considerar a alternativa aí como armadilha, tá bom? Observem que a letra C apresenta a palavrinha qualquer, mas ela é exatamente a resposta correta, observando a imagem da placa e lendo a informação aí contida na alternativa. Beleza? Antes de seguirmos para a próxima pergunta, para você que é novo aqui no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, pausa esse vídeo, pega um caderninho e uma caneta e anote todas as dicas e informações úteis a respeito da prova que a gente vai estar passando durante o vídeo, ok? Então, sendo assim, agora vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Pergunta de número 2, pessoal, diz o seguinte: quando o infrator tiver somados em seu prontuário 20 pontos ou mais, dependendo das infrações cometidas, ocorrerá: letra A, o recolhimento da CNH. Letra B, apreensão do veículo. Letra C, suspensão do direito de dirigir. E letra D, a cassação da habilitação. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Alguns segundos aí para vocês analisarem, prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, voltando à nossa questão. Quando o infrator tiver somados em seu prontuário 20 pontos ou mais, dependendo das infrações cometidas, ocorrerá o quê? A suspensão do direito de dirigir, beleza? Então, resposta certa é a letra C de casa. E só lembrando a vocês, pessoal, cuidado com a apreensão do veículo. Se cair na prova de vocês,
considerem a alternativa como armadilha, tá bom? Pois, de acordo com o CTB, a apreensão do veículo não existe mais, beleza? Para quem aí não sabe, um tempo atrás, a apreensão do veículo era considerada como uma penalidade, pessoal, mas como a apreensão do veículo foi substituído por remoção do veículo, agora ela ficou como medida administrativa. E aquela dica que eu sempre passo para os alunos aqui no canal, lembre-se que medidas administrativas, pessoal, sempre começarão com R ou com T, e penalidades não começarão nem com R e nem com T. E como eu sempre recomendo a vocês, para quem acompanha aqui os nossos simulados, sempre acompanhe os nossos vídeos com um caderninho e uma caneta na mão para vocês estarem anotando as informações e as dicas que sempre são passadas aqui em nossos simulados, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 3. Um motorista cometeu no último ano uma infração média e uma grave. Nessa situação, o número de pontos acumulados é: letra A, 7 pontos, letra B, 10 pontos, letra C, 9 pontos e letra D, 11 pontos. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Observem bem cada uma das alternativas, vejam aí qual é a resposta correta. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem antes da gente retornar aí com a nossa questão. Vamos lá então, pessoal. Um motorista cometeu no último ano uma infração média e uma grave. Prestem bastante atenção nas informações úteis que a gente sempre considera como palavras-chave, que vai facilitar aí na resolução da questão. Nessa situação, o número de pontos acumulado, ou seja, o número de pontos somados, ok? A resposta certa aí é a letra C de casa, pessoal. 9 pontos aí para quem escolheu a letra C. Meus parabéns. E vamos lá aí para quem não sabe, a infração leve, pessoal, corresponde a 3 pontos. Anote aí para vocês não virem esquecer. A infração média corresponde a 4 pontos, a infração grave corresponde a 5 pontos e a infração gravíssima corresponde a 7 pontos. Como a questão estava querendo saber da infração média, que é a palavra-chave da questão, e a infração grave, uma infração média e uma grave, somando as duas, será computados aí 9 pontos. Ou seja, infração média 4 e infração grave 5. Então, 5 mais 4 corresponde a 9 pontos, ok? Questão, pessoal, que não é difícil de responder, só basta ter atenção na hora que vocês forem ler a questão e solucionar a pergunta, ok? Então, sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 4, pessoal, diz o seguinte: um condutor com 54 anos habilitado na categoria B deve renovar o exame da aptidão física e mental a cada letra A, 3 anos, letra B, 10 anos, letra C, 5 anos e letra D, 2 anos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí a questão atentamente, para vocês aí decidirem aí qual é a resposta correta. Vou dar aí mais alguns segundos. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. Um condutor com 54 anos, olha a informação crucial na questão, habilitado na categoria B, deve renovar o exame da aptidão física e mental a cada. Resposta certa é a letra C de casa, pessoal, a cada 5 anos, ok? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. E, pessoal, quando se fala da renovação do exame da aptidão física e mental, está se referindo à renovação
da CNH. E como que funciona a renovação da CNH, pessoal? Está de acordo com a faixa etária de cada condutor, ok? Então lembre-se da regrinha que eu já ensinei aqui no canal. Até 50 anos, o prazo da renovação será de 10 em 10 anos. Lembre-se disso. Passou dos 51 até 70 anos, o prazo da renovação será de 5 em 5 anos. Agora, passou dos 71 anos para cima, aí nesse caso o prazo da renovação será de 3 em 3 anos, beleza? Anote aí no caderno de vocês para que vocês não venham esquecer para a prova, caso venha a ser cobrado e vocês consigam responder tranquilamente, ok? Então, sendo assim, vamos à nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 5, pessoal. Qual a velocidade limite nas vias locais e nas vias arteriais, respectivamente? Vamos lá, letra A, 30 e 60 km por hora. Letra B, 60 e 40 km por hora. Letra C, 60 e 30 km por hora. E letra D, 40 e 60 km por hora. Prestem bastante atenção na questão e observem a palavrinha respectivamente. Eu sempre faço questão de reforçar isso aqui com vocês, porque tem muita gente que deixa passar desapercebido na hora da prova. Então, quando aparece a palavra respectivamente, tem que ser na ordem como está apresentada na questão. Então, observem e analisem aí com bastante atenção. Vejamos então aí, pessoal, se vocês acertaram, qual a velocidade limite, ou seja, a velocidade máxima nas vias locais e nas vias arteriais nas vias locais é 30 km por hora e nas vias arteriais será de 60 km por hora, beleza? Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns! E só para reforçar e ajudar, vocês peguem papel e caneta e anotem essas informações que eu irei passar, que é sempre importante estar relembrando a vocês. Lembre-se, pessoal, que na classificação das vias urbanas temos as vias coletoras, as vias locais arteriais e as vias de trânsito rápido. E como é cada uma das velocidades máximas para cada uma dessas vias. Anote aí. Nas vias locais, como a gente acabou de ver na questão, será de 30 km por hora. Nas vias coletoras, pessoal, a velocidade máxima será de 40 km por hora. Nas vias arteriais será de 60 km por hora. E nas vias de trânsito rápido, a velocidade máxima será de 80 km por hora. Agora, na classificação das vias rurais, temos as rodovias de pista simples e pista dupla. E também temos as estradas. E qual é a velocidade máxima para cada uma delas? Acompanhe aí comigo, pessoal. Nas rodovias de pista simples, vamos iniciar pelas rodovias de pista simples. A velocidade máxima será de 100 km por hora para os automóveis, motocicletas, caminhonetas e caminhonetes. Anote aí. E nas rodovias de pista dupla, para esses mesmos veículos que eu acabei de citar aqui para vocês, a velocidade máxima será de 110 km por hora. E para os demais veículos, pessoal, seja em rodovias de pista simples ou dupla, a velocidade máxima será de 90 km por hora. Beleza? E agora para as estradas, para a gente finalizar, a velocidade máxima será de 60 km por hora para todos os veículos, beleza? Entendido bem isso aí, pessoal? Então vamos lá seguindo agora a nossa próxima questão. Questão de número 6. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, socorrer somente durante o dia. Letra B, somente socorrer quando a vítima solicitar. Letra C, socorrer se estiver acompanhado de alguém somente.
E letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa o quê? Evitar riscos pessoais e acidentes secundários, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão é a letra D. E vejam só que essa questão está bem fácil, seguindo aquela dica que eu sempre passo ao pessoal aqui em nosso canal, que é a palavrinha, pessoal, somente. E observem que ela aparece na letra A, na letra B e também na letra C. Então, para você que é novo aqui no canal e não sabe, anote aí no seu caderninho para que você não venha esquecer, ok? Lembre-se que 90% das vezes que aparecer a palavrinha somente, vocês irão considerar a alternativa como armadilha, ok? Sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 7. Muitos proprietários de motocicletas costumam retirar o miolo do silenciador. Ao agir assim, estão produzindo poluição. Letra A, atmosférica. Letra B, visual. Letra C, sonora. E letra D, do vento. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam que a questão não é difícil de responder, só basta ter atenção na hora da leitura. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês. E vamos lá, turma. Muitos proprietários de motocicletas costumam retirar o quê? O miolo do silenciador. Olha a palavra-chave da questão. Miolo do silenciador. Ao agir assim, estão produzindo poluição que sonora, tá bom? Então, resposta certa aí é a letra C de casa. Então, se retiram o miolo do silenciador, ele vai deixar de ser silencioso, agora vai ser barulhento. E barulho tem a ver com o quê? Com a poluição sonora, que tem relação ao som, ok? Então, entendido bem isso aí, vamos lá à nossa próxima pergunta. Agora, pergunta de número 8, questão de placa bem tranquila. Vamos lá à nossa pergunta. A placa A2B significa... Observe a imagem da placa letra A, curva à direita. Letra B, curva acentuada à direita. Letra C, curva obrigatória à direita. E letra D, curva permitida à direita. Observem, pessoal, cada uma dessas alternativas e vejam qual será a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, vejamos aí se vocês acertaram. A placa A2B significa curva à direita, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão é a letra A. Observem, pessoal, que a seta apresentada na placa, ela apresenta uma curva aberta no ângulo de 120 graus. Então, essa é o macetezinho para vocês virem decorar essa placa, beleza? Então, se ela apresenta uma curva aberta no ângulo de 120 graus, lembre-se que ela se trata de curva apenas. Só vocês observarem a terminação da seta, se ela está para o lado esquerdo ou para o lado direito da placa. E vejam só, pessoal, para quem achou que era a letra B, curva acentuada à direita, não é. E por quê? Porque para ela ser curva acentuada à direita, nesse caso a curva deveria ter um ângulo de 90 graus. E não é o caso da placa da questão que a gente está abordando, beleza? Então anote isso aí para você não vir esquecer, ok? Vamos lá então, pessoal, seguindo agora a nossa próxima pergunta. Vejamos a nossa questão de número 9, a placa R16 significa... Observem a imagem da placa.
Letra A, largura mais ou menos permitida. Letra B, largura máxima permitida. Letra C, largura mínima permitida. E letra D, largura máxima proibida. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção e cuidado sempre com as pegadinhas que sempre caem aí na prova teórica. Vamos lá então, pessoal. A placa R16 significa o quê? Largura máxima permitida, tá? Não tem nada a ver com largura máxima proibida, até porque a placa não está proibindo nada. E também não tem nada a ver com largura mínima permitida, tá? É largura máxima permitida e muito menos largura mais ou menos permitida. Esse nome aí não existe em nenhuma das placas, beleza? E pessoal, um detalhezinho muito importante que vocês precisam decorar. Quando na placa, pessoal, apresenta apenas a medida com essas duas setinhas na posição horizontal, lembre-se que está se tratando de largura, tá? Se no caso se tratar de uma placa de regulamentação, por exemplo, essa placa que está aqui na questão, lembre-se que tem que aparecer largura e máxima permitida, tá? Agora, pessoal, se fosse uma placa de advertência com essa mesma imagem apresentada no centro da placa, aí a identificação seria largura limitada, ok? Agora, a partir do momento que apareceu o desenho do caminhãozinho com a medida na parte de baixo, com essas duas setinhas também na posição horizontal, se tratando de uma placa de regulamentação, a identificação seria comprimento máximo permitido. E por outro lado, se fosse o caminhãozinho com a medida na parte de baixo, também com essas duas setinhas na posição horizontal, mas se tratasse de uma placa de advertência, nesse caso a identificação seria comprimento limitado. Não confundem uma com a outra, tem diferença entre ambas as placas, ok? Sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Vejamos agora a nossa questão de número 10. Em relação à poluição ambiental, todo condutor deve saber que os veículos automotores, vamos lá, letra A, não provocam a poluição quando os motores estão regulados. Letra B, são causadores de poluição somente se movidos a gasolina. Letra C, são um dos principais causadores da poluição do ar. E a letra D, não contribuem significativamente para a poluição sonora. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem as alternativas. E vamos lá, pessoal, retornando com a nossa questão. Em relação à poluição ambiental, todo condutor deve saber que os veículos automotores são um dos principais causadores da poluição do ar, tá bom? Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns. E para quem prestou atenção aí na sexta questão, que a gente comentou sobre a palavrinha somente e anotou, tenho uma certeza que você já eliminou a letra B, restando apenas a letra A, C e D, para vocês aí verem qual das três era a resposta correta, beleza? Vamos lá então, pessoal, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 11, a calibragem dos pneus deve ser feita. Letra A, sempre ao abastecer. Letra B, de acordo com as recomendações do fabricante. Letra C, conforme as orientações do frentista do posto de combustível. E letra D, a cada 5.000 quilômetros. E aí, pessoal, qual será a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. Vejam qual é a resposta correta. E vamos lá então, a calibragem dos pneus deve ser feita
de acordo com as recomendações do fabricante. Isso mesmo. Então, a resposta certa aí é a letra B de bola. E pessoal, observem aí que mais uma vez apareceu a palavrinha sempre, que a gente comentou na nossa primeira questão. Então, se você ainda não anotou, já anote aí no seu caderninho para você não vir esquecer. Tá? Lembre-se que na maioria dos casos apareceu a palavrinha sempre, vocês irão considerar a alternativa aí como armadilha, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 12. Em caso de acidente de trânsito com vítima, para acionar o corpo de bombeiros deve-se ligar: letra A para o número 101, letra B 190, letra C, 191 e letra D, 193. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Lembrando a vocês, pessoal, que esse tipo de questão vocês precisam decorar, tá bom? Então não tem macete, não tem nenhuma estratégia aí para ajudar vocês na memorização. A única coisa que eu posso dizer a vocês que isso aí vocês precisam treinar e apenas decorar. Vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. Em caso de acidente de trânsito com vítima, para acionar quem? O corpo de bombeiros. Deve-se ligar para o número 193, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns. E vamos lá, turma, o número 101 aí não existe, tá? Só está aí apenas como armadilha. Agora, o número 190, que está aí na letra B, é do número da PM, da Polícia Militar. Agora, o número 191, que está na letra C, é o número da PRF, que é da Polícia Rodoviária Federal, beleza? E para complementar aí para vocês o número 192, tá? Que é o número da SAMU. Então anote aí no caderninho de vocês, porque se um desses números forem cobrados aí na prova, vocês consigam aí responder tranquilamente, beleza? Então, só recapitulando, esse tipo de questão vocês precisam decorar, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 13. Ao transitar em situação de chuva, deve-se: letra A, usar farol alto de dia ou à noite. Letra B, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segmento. Letra C, ao perceber um obstáculo, pisar no freio de maneira brusca. E letra D, acionar os limpadores de para-brisa sempre na velocidade elevada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, cuidado aí com as pegadinhas. Observem aí cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. Ao transitar em situação de chuva, deve-se o quê? Reduzir a velocidade e aumentar a distância de segmento, ou seja, a distância de segurança. Lembrando que em dias normais, essa distância de segurança será de 2 segundos e em dias de chuva será de 4 segundos, ou seja, o dobro. Beleza? E vamos lá aí, pessoal, as nossas dicas. Anotem aí no caderninho de vocês. Pessoal, quando a alternativa diz para utilizar farol alto, vocês irão considerar como armadilha, com exceção. Lembre-se que nesse caso aí tem uma exceção. E qual é? Quando o condutor está conduzindo o seu veículo fora das áreas urbanas e à noite, com exceção quando ele vai cruzar com outro veículo. Nesse caso, ele não poderá utilizar o farol alto, terá que utilizar o farol baixo. No demais, pessoal, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha, se ela não estiver especificando esse detalhe aqui que eu acabei de mencionar com vocês, beleza? E outra dica é
É a palavrinha brusca, que aparece aí na letra C. Falou a palavra brusca ou bruscamente, principalmente quando se refere ao freio. Vocês vão considerar também a alternativa aí como armadilha. E mais uma vez apareceu a palavrinha sempre aí na letra D, facilitando a vida de vocês para achar a alternativa correta. Então, para quem já acompanha os nossos simulados, já tendo anotado todas essas dicas, ficou fácil aí de responder, acertando aí exatamente a letra B aí como correta, beleza? Então, se você não é inscrito e quer ficar por dentro de todas essas dicas e aumentar sua chance de ser aprovado aí na prova teórica, não perca mais tempo, já se inscreva aqui no canal e não perca aí os próximos vídeos, beleza? Vamos lá então, turma, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora, questão de número 14, prestem bastante atenção, acompanhe aí comigo. Você foi surpreendentemente demitido do trabalho, perdendo o lugar para o seu melhor colega. Para a segurança do trânsito, qual deve ser sua atitude para voltar para casa imediatamente após a notícia? Letra A, dirigiria seu carro mesmo furioso. Letra B, primeiro descarregaria a raiva para depois poder dirigir normalmente o carro. Letra C, extravasaria sua raiva no trânsito, porque mesmo agindo assim é um comportamento seguro. E letra D, tomaria um ônibus e pediria que alguém levasse o carro no final do expediente. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma das alternativas. Observem, pessoal, que essa questão se trata de uma análise lógica, tá? Não tem tanto segredo aí para vocês responderem essa questão. Então, é só vocês prestarem bastante atenção. Daí mais alguns segundos. E vamos lá então, vejamos aí se vocês fizeram a escolha correta. Você foi surpreendentemente demitido do trabalho, perdendo o lugar para o seu melhor colega, ok? Para a segurança do trânsito, qual deve ser sua atitude para voltar para casa imediatamente após a notícia? Nessa situação aí, pessoal, qual seria a melhor atitude? Seria o quê? Tomaria um ônibus e pediria que alguém levasse o carro no final do expediente. Então, quem escolheu a letra D como correta, meus parabéns, beleza? Então, pessoal, observem aí que nas questões da prova teórica do Detran, tem aquelas questões específicas que realmente vocês precisam decorar, tá? E precisam saber para que vocês consigam responder. E tem questões também de raciocínio lógico, e o que ajuda mais ainda são aquelas palavras-chave aí que a gente utiliza aí como estratégia para a gente conseguir identificar as respostas corretas. Então, por mais que pareça fácil, é muito importante vocês estarem estudando, pessoal, fazendo as revisões e praticando os simulados para aumentar a chance de vocês aí de serem aprovados na prova teórica do Detran já de primeira, beleza? Então, sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora, a questão de número 15. Determinados medicamentos abalam a capacidade de avaliação, reduzem a visão ou até mesmo provocam sonolência. Para evitar situações perigosas na condução de um veículo, o usuário destes tipos de medicamento deve: letra A, consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Letra B, não usar o produto alguns minutos antes de dirigir. Letra C, dirigir sempre acompanhado por um condutor habilitado. E a letra D, pessoal, percorrer apenas percursos pequenos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí as alternativas. Prestem bastante atenção.
E vamos lá, pessoal. Determinados medicamentos abalam a capacidade de avaliação, reduzem a visão ou até mesmo provocam sonolência. Para evitar situações perigosas na condução de um veículo, o usuário destes tipos de medicamento deve o quê? Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. E para quem aí já anotou, já eliminou a letra C e a D, que aparece a palavrinha novamente, a palavra sempre e a palavrinha também apenas. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 16. Num cruzamento, se o semáforo estiver aceso na fase amarela, permanentemente ou piscando, um comportamento seguro do condutor deve ser: letra A, reduzir a velocidade até parar se for necessário e redobrar a atenção ao atravessar o cruzamento. Letra B, aumentar a velocidade e passar rapidamente para não criar obstáculos a outros veículos em circulação. Letra C, buzinar repetidas vezes e passar rapidamente. E a letra D, frear bruscamente seguindo em frente, quando a condição for favorável. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, voltando à nossa questão. Num cruzamento, se o semáforo estiver aceso na fase amarela, permanentemente ou piscando, um comportamento seguro do condutor deve ser o que, pessoal? Reduzir a velocidade até parar, se for necessário, e redobrar a atenção ao atravessar o cruzamento, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra A. E mais algumas dicas aí para vocês antes de seguirmos para a próxima pergunta é a seguinte. Vou começar aí pela letra C, que diz buzinar repetidas vezes. Pessoal, apareceu isso aí, pode considerar como armadilha, tá? Pode aparecer também buzinar insistentemente também, tá? Caso apareça essa frase, buzinar insistentemente ou buzinar sucessivamente, ou como essa que a gente acabou de ver, buzinar repetidas vezes, podem eliminar a alternativa. E outra coisa aí só para reforçar, quando se fala em frear bruscamente ou frear de forma brusca, vocês também vão considerar como armadilha. E toda a questão, pessoal, que estiver se tratando de cruzamento, se aparecer alguma alternativa dizendo para você aumentar a velocidade, vocês já podem aí suspeitar que a alternativa será considerada aí como armadilha, ok? Então, sendo assim, vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão 17. Agir como um verdadeiro cidadão na direção do veículo é: letra A, planejar as atividades diárias para circular o mínimo possível com o veículo. Letra B, todas as alternativas estão corretas. Letra C, manter sacola plástica no interior do veículo para jogar o seu lixo e o dos passageiros. E letra D, ter conhecimento e respeitar as leis, atuando como defensor do ambiente saudável. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será a letra A, letra B, letra C ou a letra D? Prestem bastante atenção, façam uma breve análise de vocês. Vamos lá então, turma, voltando à nossa questão. Agir como um verdadeiro cidadão na direção do veículo é... Todas as alternativas estão corretas, pessoal. É a alternativa correta da nossa questão, a letra B de bola. Então são elas: planejar as atividades diárias para circular o mínimo possível com o veículo, manter sacola plástica no interior do veículo para jogar o seu lixo
e ou dos passageiros, e ter conhecimento e respeitar as leis, atuando como defensor do ambiente saudável. E qual é a dica? Lembre-se, pessoal, que 90% das vezes também que aparece essa frase, todas as alternativas estão corretas, vocês irão considerar essa alternativa aí como correta, tá? Lembrando que é na maioria das vezes, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, vejamos a nossa questão de número 18. Vítima de acidente apresenta corpo estranho, parte metálica encravando em seu corpo. O que fazer? Letra A, retirar imediatamente o corpo estranho. Letra B, só retirar o corpo estranho se este estiver causando dor. Letra C, verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. E letra D, retirar o corpo estranho se este estiver causando dor. Qual será a resposta correta da nossa questão? Observem bem aí as alternativas. Se vocês repararam aí, a letra B e a letra D estão bem parecidas aí uma com a outra. Tá? Praticamente estão iguais. A alternativa B e a letra D, a única diferença é que a B tem o só e a letra D já não tem o só. Então, observem aí. E vamos lá então, voltando aí à nossa questão. Vítima de acidente apresenta corpo estranho, parte metálica, encravando em seu corpo. Nesse caso, o que deve ser feito, pessoal? É verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra C de casa aí, meus parabéns, beleza? E mais dica aí para vocês. Turma, quando se trata de questões de primeiros socorros, toda vez que a questão estiver se tratando de corpos estranhos, fincados ou encravados no corpo da vítima e aparecer alguma alternativa dizendo para remover, tá bom? Vocês irão considerar a alternativa aí como armadilha. E outra coisa, cuidado com a palavra imediatamente e a palavra só. Em outros casos também, em substituição da palavra só, vai aparecer também a palavra somente. Então, se aparecer também uma dessas palavras, provavelmente vocês irão considerar também a alternativa aí como armadilha. E vejam só, pessoal, praticamente todas as dicas que vocês acompanham aqui no nosso canal, elas servem para todas as matérias, principalmente quando a elaboração de cada uma das alternativas são elaboradas por frases longas, o que facilita aí na análise e aplicar a estratégia de eliminação de alternativas, identificando essas palavrinhas-chave que a gente considera aí como armadilha, beleza? Sendo assim, turma, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 19. Para a condução de motocicletas e motonetas, é necessária a Carteira Nacional de Habilitação na categoria. Letra A, categoria E. Letra B, categoria A. Letra C, categoria B. Letra D, categoria C. E letra E, categoria D. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá então, pessoal, vejamos aí se vocês acertaram. Para a condução de motocicletas e motonetas, que são veículos de 2 ou 3 rodas, é necessária a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, beleza? Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns, beleza? Lembrando que quando se fala de veículos de 3 rodas, são os triciclos, tá bom? Para o pessoal aí não confundir triciclos aí com motocicletas. Motocicletas são veículos de 2 rodas, já o triciclo são veículos de 3 rodas. E para que o condutor possa conduzir motocicletas, motonetas e até mesmo triciclos,
precisa estar habilitado na categoria A. E prestem bastante atenção, pessoal, caso apareça lá na sua prova entre as categorias a ACC, que tem gente que acha que ACC é a categoria, não é. A ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor, tá? Então, se aparecer lá na sua prova a ACC como uma categoria, vocês podem aí considerar como pegadinha. Então, as categorias de habilitação existentes são a categoria A, B, C, D e E, beleza? E para ajudar vocês, antes de seguirmos para a próxima questão, o que vocês precisam saber sobre cada uma das categorias. Começando aí com a categoria B, o que você precisa saber para a prova. Acompanhe aí. É destinada aos veículos automotores com peso bruto total, que é o PBT, de até 3.500 kg, com capacidade para no máximo 8 lugares, excluindo o motorista. Agora vejamos aí o que vocês precisam saber sobre a categoria C, que é cobrado em prova. Veículos automotores para transporte de carga com peso bruto total superior, ou seja, acima de 3.500 kg, como caminhões e caminhonetes. Agora vejam só, pessoal, veículos articulados como os de transporte de carga com unidade acoplada acima de 6.000 kg, ou seja, 6.000 toneladas, não são permitidos para a categoria C. Tá? Então lembre-se que não pode ultrapassar de 6.000 kg de PBT. Se ultrapassar, não poderá conduzir esse veículo com a categoria C, beleza? Só um detalhe importante, para quem tem a categoria C, ela abrange também para que você possa conduzir veículos da categoria B sem problema algum. Agora vejamos aí o que diz agora a respeito da categoria D, que vocês precisam saber para a prova de vocês. Permite conduzir veículos de transporte de passageiros com mais de 8 lugares, como ônibus, micro-ônibus e vans, e também veículos das categorias B e C, ou seja, para quem é habilitado na categoria D, ele poderá tranquilamente dirigir os veículos exigidos nas categorias B e na categoria C sem problema algum. Então, continuando aí o próximo textinho aí da parte de baixo, não pode esquecer que a idade mínima para pleitear a categoria D é de 21 anos. Isso cai muito em prova, tá? A respeito aí da categoria D. E deve estar habilitado há 2 anos na categoria B, isso também cai em prova, ou 1 ano na categoria C. Isso para quem quer ser habilitado na categoria D. Essas são as exigências, tá bom? Ter o mínimo de idade de 21 anos e estar habilitado 2 anos na categoria B ou 1 ano na categoria C. Agora, turma, sobre a categoria E, vejamos aí o que vocês precisam saber para a prova. Habilita o condutor a dirigir combinações de veículos automotores onde a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, articulada ou trailer tem peso bruto total superior a 6.000 kg ou acoplada mais de 8 passageiros, tá bom? Essa categoria permite dirigir veículos como caminhões, carreta, bitrens e ônibus articulados e é a mais completa, pois abrange todos os veículos das categorias B, C e D com unidades acopladas. Então, até o momento, pessoal, a categoria E é a última do patamar e quem tem a categoria E, ele pode dirigir tranquilamente qualquer veículo das categorias anteriores, com exceção da categoria
A, tá? Lembre-se disso. Não é porque você tem a categoria B, C, D e E que você pode dirigir motocicletas ou motonetas. Nesse caso não poderá, porque nesse caso você tem que ser um condutor habilitado na categoria A. Beleza? Cuidado, porque isso aí pode ser cobrado na prova. Então, se caso cair, você já está sabendo. Beleza? Vamos lá, seguindo então, turma, a nossa próxima pergunta. Questão de número 20. Ao dirigir um veículo à noite que começa a apresentar falhas no motor, o condutor deve, letra A, abandonar o veículo no local em que se encontrar sem desligar o motor. Letra B, desligar os faróis poupando a bateria do carro. Letra C, sinalizar para a direita da via se possível e ligar o pisca-alerta antes de tomar outras providências. E letra D, aumentar a aceleração para que o motor não desligue. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá, voltando aí à nossa questão. Ao dirigir um veículo à noite que começa a apresentar falhas no motor, o condutor deve o que, pessoal, nessa situação? Ele deve sinalizar para a direita da via, se possível, e ligar o pisca-alerta antes de tomar outras providências, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa, beleza? Sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos na questão de número 21. Num acidente com motocicleta, o capacete saltou da cabeça do motociclista. Nesse caso, o que se deve fazer? Letra A, sinalizar o local e não recolocar o capacete. Letra B, recolocar o capacete com cuidado. Letra C, pedir que a própria vítima recoloque o capacete. E letra D, sinalizar o local, chamar o socorro e recolocar o capacete. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí cada uma das alternativas. Eu vou dar mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá, turma, voltando à nossa questão. No acidente com o motociclista, o capacete saltou da cabeça do motociclista, ou seja, saiu da cabeça do motociclista, ok? Nesse caso, o que se deve fazer? É sinalizar o local e não recolocar o capacete, beleza? Como a questão está bem clara aí pra gente, dizendo que o capacete saiu da cabeça do motociclista e ele se acidentou, nesse caso você não pode recolocar o capacete, beleza? E se por acaso esse motociclista tivesse se acidentado com o capacete na cabeça, qual seria o procedimento, turma? Vocês de forma nenhuma poderiam retirar o capacete, beleza? Então, pessoal, fiquem espertos aí quando vocês forem ler a questão, para vocês não se confundirem e marcar a alternativa errada, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 22, prestem bastante atenção. Você está conduzindo seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual alternativa abaixo indica uma atitude prudente do condutor? Vamos lá. Letra A, chamar a autoridade de trânsito local. Letra B, buzinar insistentemente para alertar o pedestre. Letra C, frear o veículo, sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua a velocidade. E letra D, piscar os faróis para alertar o pedestre. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam aí cada uma das alternativas.
Vou dar aí mais alguns segundos para vocês fazerem a análise aí de vocês. Vamos lá, voltando à nossa questão. Você está conduzindo o seu veículo quando um pedestre surge inesperadamente à sua frente para atravessar a via. Com base nisso, qual alternativa abaixo indica uma atitude prudente do condutor? Se a sua escolha foi a letra C de casa, está exata, pessoal. Frear o veículo, sinalizando ao condutor que vem atrás para que diminua a velocidade, ok? Então, quem escolheu a letra C de casa aí, meus parabéns! E vamos aí, pessoal, às nossas dicas, que é sempre muito importante. Pessoal, observem que a letra B diz para buzinar insistentemente. Lembre-se que eu comentei com vocês, se eu não me engano, foi na questão 16, quando se fala buzinar insistentemente, buzinar repetidas vezes e buzinar constantemente. Apareceu uma delas, podem considerar como armadilha. E outra coisa, falou em piscar o farol para alertar aos pedestres. Também podem ser a ciclistas, gestantes, idosos e até mesmo a crianças. Nesse caso, pessoal, pode estar relacionado à buzina ou até mesmo ao piscar dos faróis. Para esse grupo de pessoas que eu acabei de mencionar, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha. Pausa o vídeo se achar necessário, mas anote todas essas informações que vai ajudar aí na realização da prova teórica de vocês, ok? Então, sendo assim, pessoal, anotado aí, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 23. Qual dos itens abaixo não é obrigatório num capacete? Letra A, óculos de proteção. Letra B, dispositivos reflectivos de segurança. Letra C, máscara. E letra D, viseira. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, qual dos itens abaixo não é obrigatório num capacete? É a máscara, tá? Ela não faz parte do capacete. Então, quem escolheu a letra C de casa aí como correta, acertou a questão. E só informando a vocês, pessoal, que se o ciclista estiver conduzindo a motocicleta com o capacete, faltando um desses itens que a gente viu aí na letra A, que é o óculos de proteção, os dispositivos reflexivos de segurança, que está aí na letra B, e a viseira, estará cometendo infração média e vai causar a retenção do veículo para regularização de acordo com o artigo 244 do CTB, tá bom? Então, sendo assim, turma, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 24, são elementos básicos que determinam se um condutor dirige defensivamente. Vamos lá. Letra A, conhecimento, imperícia, ação, atenção e previsão. Letra B, imprudência, imperícia, negligência, ação e previsão. Letra C, imprudência, imperícia, negligência, atenção e ação. E a letra D, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas e vejam qual é a resposta correta da nossa questão. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá, pessoal. São elementos básicos que determinam se um condutor dirige defensivamente. E qual é? É o conhecimento, a habilidade, a atenção, previsão e ação, ok? Então, resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora vejamos a nossa questão de número 25.
O condutor deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Letra A, para entrar à direita. Letra B, para entrar para a esquerda. Letra C, para mudar de faixa de trânsito. E letra D, para ultrapassar outro veículo em movimento. E aí, turma, qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Vou dar aí mais algum tempinho aí para vocês analisarem, fazerem a breve análise aí de vocês. Prestem bastante atenção aí na questão. E vamos lá então, retornando aí com a nossa pergunta. O condutor deve sinalizar, olha as palavras-chave da questão, sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência. Para onde? Para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Para o quê? Para entrar à direita, lembre-se disso. Agora, pessoal, se o condutor se desloca para a faixa mais à esquerda, lembrando que ele tem que sinalizar e deslocar com antecedência, para que ele não venha provocar nenhum acidente de trânsito, igual muitos aí fazem. O cara tá lá na faixa da direita, em cima do cruzamento, ele nem sinaliza e quer forçar a entrar na esquerda, quase causando acidente de trânsito. Infelizmente, a gente vê muito disso aí por aí. E lembrando que isso aí causa infração de trânsito, tá bom? Então, pessoal, lembre-se dessas palavras-chave. Tem que sinalizar e deslocar com antecedência. E vocês têm que observar se ele está indo para a faixa mais à esquerda ou a faixa mais à direita, para você saber para onde ele vai entrar, beleza? Então, sendo assim, turma, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 26. Em motocicletas, motonetas e ciclomotores é permitido o transporte de crianças. Letra A, acima de 7 anos de idade. Letra B, com qualquer idade utilizando o capacete. Letra C, no mínimo com 10 anos de idade. E letra D, abaixo de 5 anos na frente do condutor. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vejam cada uma das alternativas. E vamos lá então. Em motocicletas, motonetas e ciclomotores é permitido o transporte de crianças no mínimo com 10 anos de idade, tá bom? Então vocês vão entender o quê? Que é a partir dos 10 anos de idade. Então quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, beleza? Lembrando dos equipamentos obrigatórios que a criança deve estar utilizando para sua proteção, beleza? Não vale só para a criança, mas também para o condutor que está ali conduzindo a motocicleta, motoneta ou até mesmo o ciclomotor, ok? E antes de seguirmos para a próxima pergunta, observe aí, pessoal, que na letra B aparece uma outra palavrinha que a gente considera, na maioria dos casos, como armadilha, que é a palavrinha qualquer, tá? Para quem não sabia dessa daí, anote aí no seu caderninho para você não vir esquecer, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a pergunta de número 27, qual a cor da sinalização horizontal que indica a proibição de estacionar? Letra A, amarela. Letra B, azul. Letra C, branca. E letra D, vermelha. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí, pessoal, cada uma das alternativas. Vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá então, qual a cor da sinalização horizontal que indica a proibição de estacionar? E qual é? É a cor amarela, isso mesmo. Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Lembrando que se permite estacionar, o bordo da calçada, ou seja, o meio fio da calçada, será pintada na cor branca, beleza?
Sendo assim, vamos lá à nossa próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 28. Os sinais de regulamentação têm as cores. Prestem bastante atenção. Letra A, amarela e branca. Letra B, verde e branca. Letra C, laranja e preta. E letra D, vermelha, branca e preta. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. Lembrando aí que esse tipo de questão é daquele tipo de questão específica que vocês precisam saber e decorar, ok? Daí mais alguns segundos. E vamos lá. Os sinais de regulamentação, olha a palavra-chave da questão, regulamentação, tem as cores vermelha, branca e preta, ok? Então, quem escolheu a letra D de dado aí como correta, acertou a questão. E para quem não sabe, as de advertência tem as cores amarela e preta. E não se esquecendo também da cor laranja, que aparece aí na placa A24, que é a placa de obras, beleza? Vamos seguindo aí, turma, nossa próxima pergunta. Questão de número 29, pessoal, diz o seguinte: não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. Vejamos aí. Letra A, antes de imobilizar, puxar o membro, colocando-o na posição natural. Letra B, aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. Letra C, manter a vítima deitada. E letra D, o comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também a articulação. Vejam aí cada uma das alternativas e observem qual é a resposta correta. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, voltando à nossa questão. Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. A resposta certa é a letra A. Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural, beleza? Então é essa aí a alternativa correta da nossa questão, ok? Como a questão está querendo saber a conduta que não é correta, é exatamente a letra A, beleza? Então, pessoal, tomem bastante cuidado aí, pois em questões de primeiros socorros, se a vítima está com algum ferimento, com fratura, e aparecer alguma alternativa dizendo para você recolocar o osso de volta no lugar, vocês vão considerar a alternativa aí como armadilha, ok? Então é só vocês lerem a questão, prestarem atenção no objetivo da questão para vocês aí marcarem a resposta certa, beleza? Vamos lá então, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 30, são equipamentos obrigatórios dos veículos. Letra A, encosto de cabeça e limpador de vidro traseiro. Letra B, cinto de segurança e encosto de cabeça. Letra C, extintor de incêndio e conjunto de primeiros socorros. E a letra D, extintor de incêndio e limpador de vidro traseiro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas e vejam qual é a resposta correta. Prestem bastante atenção. E vamos lá então, são equipamentos obrigatórios dos veículos, o cinto de segurança e encosto de cabeça, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. E vamos aí, pessoal, uma dicasinha básica aí para vocês, informação útil aí para a prova de vocês. Como a questão está se tratando de equipamentos obrigatórios dos veículos, lembre-se, pessoal, que a falta ou o defeito do mesmo vai acarretar uma infração grave. Então, qualquer questão que estiver se tratando de equipamentos
obrigatórios. Se não tem ou estar com defeito, vai sempre gerar infração grave. Anote aí para você não vir esquecer, beleza? Vamos lá, nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 31. É proibido a todo pedestre. Letra A, cruzar pista de rolamento nos viadutos, nas pontes ou nos túneis, salvo quando a sinalização permitir. Letra B, utilizar a calçada para se locomover. Letra C, atravessar a pista de rolamento na faixa destinada a ele. E letra D, não utilizar via em agrupamento capaz de perturbar o trânsito. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção em cada uma das alternativas. E vamos lá então, pessoal. É proibido a todo pedestre o quê? Cruzar pista de rolamento nos viadutos, nas pontes ou nos túneis, salvo quando a sinalização permitir, ok? Então, quem escolheu a letra A como correta, meus parabéns. Vamos lá, seguindo então a nossa próxima pergunta. Questão de número 32. Em uma via de mão única, na zona de proibição de transposição, ou seja, movimento de mudança de faixa, usa-se a linha contínua, letra A, amarela seccionada, letra B, na cor branca, letra C, na cor amarela e na letra D, na cor branca seccionada. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas, prestem bastante atenção e vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá. Em uma via de mão única, olha a palavra-chave da questão, na zona de proibição de transposição, segunda palavra-chave da questão, que é o movimento de mudança de faixa. Usa-se a linha contínua de cor branca. Pessoal, guardem e memorizem isso aí, tá bom? Então, quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns, beleza? Então, lembre-se, pessoal, que a linha contínua de cor branca, ela proíbe o quê? A transposição de faixa, ou seja, a mudança de faixa. Agora, no caso, se ela permitisse a mudança de faixa, aí nesse caso seria na cor branca seccionada, beleza? E agora, se fosse numa via de mão dupla, como que funciona? Pessoal, nesse caso, se for na cor amarela seccionada, ela está permitindo a ultrapassagem, não tem nada a ver com mudança de faixa, tá? Então, essa informação crucial que vocês precisam estar ligados. Então, quando se trata de mão dupla, ela permite ou proíbe a ultrapassagem. Então, se a linha for contínua de cor amarela, ela proíbe a ultrapassagem. Agora, se ela for de cor amarela e dessa vez a linha for seccionada, aí nesse caso ela está permitindo a ultrapassagem, beleza? Então anote aí no caderninho de vocês para vocês não virem esquecer essas informações cruciais, para vocês não virem confundir uma com a outra. Então, recapitulando, via de mão única. A palavra-chave que vocês vão prestar atenção é o movimento da mudança de faixa, ou seja, a transposição de faixa. Se a linha for contínua, ela proíbe a transposição de faixa. Se for seccionada, ela permite a transposição de faixa. E lembrando que tem que ser na cor branca, pois se trata de mão única. Agora, quando se trata de mão dupla, a cor será amarela e se ela proíbe a ultrapassagem, a linha deverá ser contínua. E se ela permite a ultrapassagem, a linha será seccionada. Beleza? Entendido bem isso aí? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta.
Vamos lá, questão de número 33. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar: letra A, as luzes baixas dos faróis; letra B, as luzes altas dos faróis; letra C, uma maior velocidade no veículo; e letra D, o limpador de para-brisa. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. Prestem bastante atenção. Vou dar mais alguns segundos para vocês analisarem, ok? E vamos lá então. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar o quê? As luzes baixas dos faróis, ok? Então, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns. E pessoal, vou passar para vocês aí uma estratégia que eu aprendi ao decorrer dos anos, fazendo várias questões, vários simulados, praticando bastante, e eu consegui aí desenvolver um método. E eu ensino aí os nossos alunos no nosso vídeo lá sobre as 12 dicas da prova teórica do Detran. Vocês acessando o canal, indo na página principal, vocês vão estar vendo lá o vídeo destacado lá, 12 dicas como passar na prova teórica do Detran. Esse vídeo eu postei já uns 3 anos atrás, mas todas as dicas que eu passo lá para vocês é exclusivo aqui do canal. E mesmo sendo o vídeo que eu publiquei há 3 anos atrás, tem ajudado muito aí os nossos alunos para alcançarem a aprovação deles. E qual é a dica, pessoal? Quando vocês observarem duas alternativas que começam iguais, mas que no final elas entram em contradição uma com a outra, ou quando acontece o contrário, elas já começam diferentes já no início da frase e terminam iguais, provavelmente, pessoal, a resposta vai estar entre uma delas duas, tá bom? Aumentando a chance aí de vocês de conseguirem acertar a questão, caso vocês estejam em dúvida para saber qual alternativa vocês aí irão marcar como correta, beleza? Observem aí que na letra A diz as luzes baixas dos faróis e na letra B diz as luzes altas dos faróis. Observem que elas entram em contradição uma com a outra, ok? Então, observou isso aí na prova de vocês, analisem com bastante atenção, pois provavelmente a resposta vai estar entre uma delas duas aí, beleza? Sendo assim, pessoal, vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Antes de seguirmos, se você ainda não assistiu ao nosso vídeo das 12 dicas, ao final desse vídeo, acesse lá a página principal do nosso canal, clica no vídeo e assista e anote todas as dicas lá, que também foi passado lá nesse vídeo. Tenho certeza que você irá gostar demais, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 34. Num acidente houve imperícia quando? Letra A. As condições adversas da via influenciaram diretamente. Letra B. O condutor foi imprudente e não teve ação para evitar o acidente. Letra C. Ocorreu por defeito na sinalização de trânsito. E a letra D. O acidente aconteceu porque o condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo. E aí, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem cada uma das alternativas, vejam aí qual é a resposta correta. E vamos lá, turma. Num acidente houve imperícia quando o acidente aconteceu porque o condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D de dado, meus parabéns. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos na questão de número 35. O trânsito de veículos sobre passeio público é permitido. Letra A, para escapar do congestionamento. Letra B, para cortar caminho em caso de emergência. Só que aí saiu escrito casa de emergência, tá? Mas ignorem, é em caso de emergência, ok?
Letra C, fazer manobra de retorno. E letra D, ter acesso às áreas especiais de estacionamento ou imóveis. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção em cada uma dessas alternativas. E vamos lá, pessoal. O trânsito de veículos sobre passeio público é permitido para ter acesso às áreas especiais de estacionamento ou imóveis, beleza? Então, quem escolheu a letra D e como correta acertou a questão. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Agora, a questão de número 36. O condutor que for realizar uma conversão à esquerda durante a noite numa via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação deve, letra A, piscar os faróis, letra B, acionar o dispositivo indicador de direção, letra C, acionar o pisca-alerta e letra D, acender o farol alto. E aí, pessoal, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção em cada uma das alternativas. Observem aí cada uma delas. E vamos lá então. O condutor que for realizar uma conversão à esquerda durante a noite numa via urbana de pista simples com duplo sentido de circulação deve fazer o que, pessoal? Acionar o dispositivo indicador de direção, beleza? Então, quem escolheu a letra B de bola como correta, meus parabéns. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Questão de número 37. Identifique o nome correto da placa abaixo. Vejam a imagem da placa e vamos lá. Letra A, altura controlada. Letra B, altura permitida. Letra C, altura máxima permitida. E letra D, altura limitada. E aí, pessoal, qual das alternativas aí corresponde com a imagem da placa apresentada aí na questão? Prestem bastante atenção. Observem cada uma delas. Vejamos então aí se vocês fizeram a escolha correta. A identificação correta da placa é altura limitada, tá? Para quem achou que era a altura máxima permitida, não é, pois a altura máxima permitida corresponde à placa de regulamentação. E nesse caso, a placa apresentada aí se trata de uma placa de advertência. Vamos seguindo aí. Questão de número 38. Qual a pontuação para uma infração grave? Agora eu quero saber de vocês se vocês anotaram e se vocês já decoraram o que eu passei para vocês lá na questão de número 3, no início aí do nosso simulado. Vamos lá, letra A, 7 pontos, letra B, 3 pontos, letra C, 4 pontos e letra D, 5 pontos. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Vou dar em alguns segundos para vocês analisarem. Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal. Qual a pontuação para uma infração grave é? Letra D, pessoal, 5 pontos. Lembre-se disso, ok? Então, quem escolheu a letra D aí como correta, meus parabéns. Então, só reforçando aí para vocês que a gente viu lá na questão de número 3, não se esqueçam que infração leve corresponde a 3 pontos, a média 4 pontos, a infração grave, como a gente acabou de ver aí, 5 pontos e a infração gravíssima, 7 pontos, beleza? Agora vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 39, pessoal, diz o seguinte: o transbordo do excesso de carga segundo o CTB é uma, letra A, penalidade, letra B, medida administrativa, letra C, medida punitiva e letra D, infração. Qual é a resposta correta da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção, observem cada uma das alternativas. Lá em mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá então, o transbordo do excesso de carga segundo CTB é uma medida
administrativa. E por quê? Já ensinei aqui no canal para vocês. Para quem é novo aqui e não sabe, já anote aí no seu caderninho para você não vir esquecer, beleza? Lembre-se, pessoal, que medidas administrativas começarão com R ou com T. Agora, quando a questão estiver se tratando de penalidades, lembre-se que elas não começarão nem com R e nem com T, beleza? Anote aí para você não vir esquecer. E vamos lá à nossa próxima pergunta, agora a questão de número 40. Vejamos aí, pessoal, qual a identificação da placa abaixo. Observe a imagem da placa. Letra A, interseção em círculo. Letra B, sentido de circulação. Letra C, conserve-se à esquerda. E a letra D, sentido de circulação na rotatória. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem bem aí cada uma das alternativas. Prestem bastante atenção. Vejamos então aí se vocês acertaram. A identificação correta é sentido de circulação na rotatória, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra D, meus parabéns, você acertou aí a questão, beleza? Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais um simulado da prova teórica do Detran aqui em nosso canal. Se você realmente gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí da sua autoescola. Peço desculpa a vocês por falar demais aqui no vídeo, mas eu acho muito importante a gente estar frisando essas dicas, essas estratégias, esses macetinhos aí, que é sempre importante para o pessoal, para quem aí está buscando a aprovação na prova teórica, tá? Porque eu sei que o sonho de cada um de vocês é serem condutores habilitados. Eu tenho a certeza que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Então, prova disso é para todos vocês que chegaram até o final desse vídeo. E para mim saber que vocês realmente chegaram até o final desse vídeo, coloca aqui a hashtag do nosso canal MG Simulados Detran Online aqui nos comentários, beleza? Quero ver aí quantas pessoas conseguiu aí assistir esse vídeo até o final e pegaram todas as dicas e os macetes que a gente passou aí durante todo o vídeo, beleza? Então, turma, para quem aí já está prestes a realizar a prova teórica do Detran, desejo a cada um de vocês, com todo o meu coração, que vocês alcancem a tão esperada aprovação, beleza? E para você que está começando agora na autoescola, não perca os próximos vídeos aqui do nosso canal. Então, para você não vir perder os próximos vídeos, já se inscreva e ativa as notificações, beleza? Então, turma, eu vou ficando por aqui e volto com vocês novamente amanhã às 10 horas da manhã, se assim Deus permitir, beleza? Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.